Oi galerinha, a gente vai gravar a historinha 4 da lição com o título Para Sempre com Jesus. O grande livramento. Isso, qual é o versinho para decorar? Pedro Ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. Atos 12:5. Amém. Como é importante a oração intercessória, a igreja orar, a gente orar pelas pessoas, né, meu filho? Você já tentou abrir uma porta Já. e ela estava trancada? Sim. Pois é, Pedro ele estava trancado numa prisão. Será que essa prisão era fria, Solivan? Era escura? Parecia que era. Sim, Olha. com certeza. Sim, era a prisão daquela época. Ele estava acorrentado, né? E Pedro estava ali acorrentado a 2 soldados. Havia 14 soldados ali do lado de fora fazendo a segurança para que ele não fugisse, né, meu filho? E Pedro ali naquela prisão estava com frio, com sono, machucado. E diante de toda aquela situação ele acabou adormecendo. E quando ele adormeceu, um anjo apareceu para ele. E ele achou que ele estivesse sonhando, né? E aí aquela luz brilhante do anjo, e o anjo disse para ele se vestir, se levantar, calçar as sandálias, colocar a capa e para segui-lo. E naquele momento aquelas algemas todas caíram, né? Sim. E Pedro então fez o que o anjo mandou, mas mesmo assim ele achou que ele estava sonhando, né? Aí as portas da prisão ali se abriram, né? Foi Deus. E ali ele foi conduzido para o lado de fora daquela prisão. Os soldados permaneciam meio que dormindo ali, né? E eles foram descendo, Pedro e o anjo, rua abaixo, sentido a casa de João Marcos, onde eles estavam orando ali por Pedro. E aí no meio do caminho o anjo desapareceu. Aí Pedro teve a certeza que aquilo não era um sonho, estava acontecendo de fato. Ele chegou até a casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, né? E bateu na porta. A serva Rode foi atender. Ela ouviu a voz de Pedro, ela nem conseguiu abrir a porta. Ela correu para dentro de casa para contar aos outros cristãos que estavam orando que Pedro estava lá. Mas eles não acreditavam, eles achavam que ela estava perturbada, que não tinha como. Aí de novo bateu. E eles ouviam, mas eles não conseguiam acreditar, até que bateu de novo. E eles falavam, gente, mas não pode. Aí bateu mais forte. Eles correram até a porta, porque Rode insistia que era a voz de Pedro, e quando eles chegaram à porta, realmente era Pedro. Eles puxaram ele para dentro e Pedro fez sinal, né? De silêncio, para não acordar toda a vizinhança. E ali Pedro contou que ele teve esse grande livramento para que ele não fosse julgado ali pelo rei Herodes, né? Porque com certeza Herodes queria a morte de Pedro. E aí ele falou que ele iria para um outro lugar, um lugar mais seguro, e agradeceu, né, as orações, agradeceu a Deus pelo grande livramento e pelas orações. E a gente aprende muito com essa história de hoje, né, Solivan? Sim. A importância de quê? Da gente orar em grupo. Orar em grupo, né, meu filho? Orar na igreja, em casa. A gente ter essa união para orar, porque quando a gente ora, Deus atende as nossas orações. Essa liçãozinha tá o tempo todo falando a importância da oração. Então a gente tem que orar. Se a gente está com problema, a gente tem que orar. Se a gente está bem, a gente tem que orar agradecendo. Em tudo a gente precisa ter essa comunhão. Orar e orar intensamente, porque aqui a gente viu que o milagre aconteceu. Amém? Amém. Tchau, galerinha. Se inscreva no canal e ative o sininho.